falado, isso mana de pui respeito. Cada pedra tem que pôr nesse lugar, se boa nota. União que não faz força e união que não ajuda. Se união que tem, olha boa, olha outros olha, me se separando, a nós guinenses, com mama, a nós com cedo, só um povo. Um povo unido, um povo que tem amor na companheiro, é política, que bem é porcaria de política, que te ensino é que vocês debatem uma raça, nunca com raça na Guiné. Nós temos um som na tise forma. Não se manda voz de nós. Acho assim tá ficar melhor, porque não tem papel muito alto. A nós é um povo que nós se nota comunicar através de nossa língua, que é o crioulo. Sabe o que eu estou falando? Como é que bom não bem já gosto? Se bom não bem muito bem, não sabe o que eu estou falando raça, não sabe o que eu estou falando nada. A nós se só como a nós é um povo guinense, nós juntava nós lutar contra que que brancos que vai atacando, invadindo, explorando durante quantos anos é que é capaz de que menino nascer terra. Muito bem. Esta fala no que toca a verdade. Não chega só assim, suma com nona hoje tudo bom, não vi muito bem. Não pera para doca sair. Tudo gente cala, ninguém can responder doca, por quê? E capaz como a gente escama se outros não responder, não acha como um bocado perda de tempo, não, é que perda de tempo, porque e tem verdade que tá tem. Amigos, pamba sinta como anda tentar responder acusações de doca, nunca tem nenhum tipo de documento aceso que não comprova como aqui que doca na papel é verdade, que na papel é mentira. Nunca pude falar lá os vou contar mentira, apesar de que não sabe como. E vira rosto mais para um lado errado, mas doca bucova vai aqui desse pé, que é alguém que se domingos próprio inteligente, nada que doca na papel aqui na pui como é verdade e cana chegando de encosta como é verdade. Doca é na divertindo com você, na cebola 6.000 na seguiu. E porque é mestiço, óbvio, suma de costume, você sinta, buna papel. A boca vai para fazer segredo com que gente. Buriba mais, o bina tira mais que segredo. Que é que está errado? Minha povo, minha crítica. E cana vai para doca, não. A minha cana crítica doca. Nem bocadinho. Ou seja, é bom para analisar se todo mundo cala a boca. Responde, dois responde, que na fala, ina pera cachures quando bem fertil pedra. Não, a gente tem cachures doca, por amor de Deus. E que tem cachures na história. Você por quê? Porque a bodoca é aratiu. É tachomoba. É da moeda. É chomo, buta fala buna denunciar, bu com guerra aquela sim, é na do dinheiro que é costumantão. E que dinheiro é castana do gel, buta que sai fora. E cabo só que tarbaja. Bu fala abo e denunciante, bu teneu, bu gente escuta, bu logista, o tarbaja com manga de gente, é que verdade. Uma hora de ba para mão para tomar, bu só que tá toma. Mas e tem problema ali. Que cadoca, não se bona olha. Doca que tem culpa. Porque eu queria cobra tanto que cobra, tô que bem garante e passou de limite, tá engoliu o próprio que queria. Povo de Guiné, doca é criar, é dar condições. Ora que firma escreve só na blog e fala, na denúncia falando, na denúncia, não tem documentos, logo é tá mal, é dar de costume. Isso é bem aquilo que tem. E na kunsa. Nyermons que na fala boas e kana bin na e kana cedo na domingos e na umaru e kana cedo ninku bai kana cedo ninku fulano tudo que encosta na yago de doca dia que cocha que é que costuma tada e na cinta porque é bochecha grosso que tem assim e cada bata trabalhar e é grosso naquele papia de bata acusa bata papia que apontado então para aquilo Paquila, doca que tem culpa.
gente que está dando aqui vida boa, gente que está dando aqui dinheiro, gente que está dando tudo, milhões de ativistas. Não, tio, para doca vai estar milhões que está dado. Para ver que doca está dado que milhões, outros que está dado. Se bom nota, dinna que doca com sana acusa. Ina fala Apocalipse 1, ina bin trombeta 2, ina bin 3, ina bin 4, ina bin... E 7 trombetas, e 7 que tem que bin. Porque 7 que está na Bíblia, doca. Então, você está na 3 e faltou 4 que na Bíblia. Que é como anda, nenhum ativista que abre boca até a hoje ainda que não dá uma resposta que é eficaz. E por que tem para papia sobre doca? Outros está falando, tem revolta, é criado condições que doca criado. Doca dado condições, botar dado milhões, uma compra discoteca, na cal trabalho. Uma compra discoteca, na não debuta a trabalhar. Quanto milhões que está dando? Eu falo, já está dando milhões, e bem que está dando, bu firma, bu fala, bote cande, dibiu 7 milhões, 7 milhões, enfim, outras conversas chegam de comando. Bu vai pedir, bote cande, 7 milhões, bote cande, cada 7 milhões, mas dá 150 mil, não daqui fala, bu mame, ali 50 mil para bo, com saco de arroz, e para ter ali uma ferragem. 100 mil para doca. O sinto opera aqui outros 7 milhões que lá é capaz de entrar para bo, tem que riba mais bonatice. O tá apanha ali, o panho junta. Balantas, Antônio Njai, baque que tô com Umaru, que outro palco, que outro. Mas den o chaco baque que tô bossi como gente mulheres que têm formação, eles ficam quadros no madem. Porque como anda bo curinte, tanto mulheres para fazer campanha para trabalhar para madem, bo fala eles como bo. Ora dia se não bem ganha. A voz boca tem formação, a voz fica quadros, a voz fica nada, a voz está sofrendo, não busca meninos licenciados, não pui. Até que mulheres que têm formações, pela indicação, e têm filhos também, que forma, que mulheres doca que fala, baque que tu falou como, mulheres de madem que faltou, tu vai apontar sobre dar e falou como, mulheres de madem que têm formação, que lá que pui, então ok, mulheres de madem tudo que está a maioria tem filhos, tem sobrinhos, tem que está formado, suba a trabalhar. Se chegou a hora, falou como bom, a bom nome se puba ali, mas o boca tem capacidade de ficar na função, puta indica que um cupo de bebê, esse que peja se. Se não está certo, não está errado, o pó papia. Peja se assim que está fazendo, é tomar ser filho, é poi, é tomar ser sobrinho, é poi. Agora, porque a boca cedo doutora, boca cedo engenheira, boca cedo nada, e buna trabalhar, boca ana falado com bom ali no do trabalho, no do que outro, buna por já não zé ninguém por isolado, a boca nada, é nada tisi quem quer me se é da pe trabalhar. Agora, o resto doca, questão de saratona biang e trabalhar desde a primeira hora no madem, cada quem deixa saratona papel para se cabeça, pensa como e pude papel. E pude responder, e pude contar o que é que tem. E soma a mitang e caos com vai para madem, é claro que sim. Mas se eu chamar o partido do trabalho, não fala, Deus obrigado, só que partido é fácil, como é que é fácil. Não naquela que ela cana, pois não desistir, não romper cartão, não fala, não sair luta, não vai ter fim. Mas doca, buca tem culpa. Culpado, aqueles que costumam ter que vida boa. E aqueles que tá dando milhões, aqueles que tá dando cheque, que a boa e cobra que queria. Tu passa limite. Buna comer eles tudo. Porque antes do cabo ainda, bu trombetas. Mangar segredo na bem que é cana que ela ligou para com papia. Alô, uma papia. Cada dia uma papia. Doca, uma papia. E na chiga. Não deco cada quem nasce e tem pontos que tá papel verdade, mas tem que outros que costumam de doca. Uta santagia para poder falar um bombim. E que se pode bem papel, bem não negociar que não negociar sobre de denúncias. Então tudo isso também gente costuma de doca, por amor de Deus. Pega um bocadinho bem na verdade, que assunto custava aquele na porta fechada. Bu negociar, bu sabe barcana caro porque bolso enche dinheiro. Ninguém quer saber mais nada de que na passa no Madem, PJ, que na... E vou falar para uma minha firma de chuva. Me se falou doca no momento ali uma ferragem. Todo dia doca na chama trombeta tem que tocar. Mas ali buca a boca como padida mais. Imaginou buca a boca, boy, doca fala e prendido, e maltratado, e sequestros ou apreensão ou uma coisa assim, não sei lá, pronto, qual dos três
Então, ali me oferece bucinta, mas uma mãe buca a boca. Boje o filho está na bruta de problema com isso, mas é vida gósica, vida já coronavírus na matando já, jovens na muri, trade um outro na Bissau, trade um outro ili ou que inunde guinenses na muri tio. Vou para, vou pensa, não para, não pensa. Mais bonito, uma união para não computera, porque denúncias de doca cana para o Umar sai onde que está. Denúncias de doca cana para Ibrahim Câmara para se trabalho que está no parlamento. Agora o resto, vou partilhar, vou mandar tudo o que deve chegar, vou partilhar minha vídeos que ele libera. E aqueles que também entrar para cobrar mal, não está perdendo nem tempo, porque não está com essa bloqueia na hora, não está tendo tempo para perder, não está perdendo tempo, não está perdendo tempo, nem mais, não está perdendo tempo. Agora, é costumante, na pessoa você sabe, tudo pago. Mas o telha tudo pago e aquilo é. E acaba só que ativista que trabalha. Ativista trabalha na tudo. E tem tanquinho com mais Arkelisani, e tem tanquinho com mais Leopoldo, ativistas, ora com uma chama tangue tem aqueles. A mim tem hora que não falado. E aqueles com medo está lá. Porque a minha ativista que estava na terreno, e não trabalhou também na rede social. Doca, infelizmente, ela sinta ali. Mas vou ter sorte. Que coisa, gente coisa. Mas agora coisa, curiba sinta, era tudo segredo. E segredo, é que segredo, e verdade, e mentira, ou a mim capo de comprova como que kuna papel que verdade. Porque você falou tem documentos na mão. Então, a mim tá acha como? A não na pera para não gente garante para pronunciar alguma coisa para não vir a contrapartida com o bodoca. Porque gosto bem sinta ele falou como tudo que o papel é mentira. A boa falar um monte de documentos na mão. E a nós o governo está dando nenhum tipo de provas que está comprova como que o doca tudo na papel esquece que contei que a verdade para dar um para falar não esquece que na papel ou que não defende alguém a boa advogado não defende alguém tem que se se dono qualquer problema que se dono tem que não passa doca também e papel acusa conforme que misti suma que misti e quer dizer, eu falei vergonha para nós não sinta, não obidoca, na acusa, e na chama nome de tudo no gentes, ele na acusa, não te dia, gente de peixe se é boa para, bona toca doca palmo, bona coba mal, junto com doca, hora com doca bem cedo, ora que doca bem cedo, que doca, e se riba mais dia, que riba mais falado, madem, que dia mais bona bem fala, não, e montruz, não que se que é dias bota para tudo, a audiência total, bota pega atrás de doca está só na papel, coisas, cucata se bique aqui na papel, ele só com civil, porque ele que tá baiba, ele que se bique aqui tava trata atrás de gente garante, a mim que se bem camate. Nunca pude defender ninguém, aqui com Cassibi. Agora, que documentos que o Doca está falando sempre como aí tem na mão. Aí tem documentos que compromete Suzy Barbosa, Doca. Eu vou falar como. Buma a Lima tá primeiro, Buma a Lima maltratado, firma de chuba, baca cudil, baca jubil. Então, o Doca está sinta. Bucoba Suzy e Minjer. Suzy que aqui fazia? Pelo menos na sequestro que eu falo, nunca tenho certeza se doca na mati, se Suzy matila. Mas a boa te sinta. Suzy bem na negociar aqui, manda para parte, bem pega um bocado, lebe, manda áudio kuma. Suzy na negociar com o Elder Vaz para ribantou para Guiné. A boa tem já providências. Doca antes o bata acusa. A minha falou também né ponto. Nunca tem provas, nunca tem nada para me desmentir como é mentira. Só que tem que gente que está na embaixada. Não tem que pôr na cabeça como que peigesistas culo fim da embaixada. Doutor Elder Vaz fazendo um favor de novo. Você tem que ajudar no tirar aqui gente que está na embaixada infiltrados. A bobo tem que ser como na embaixada. Gente que está lá desde coisas de documentos, passaportes, que é saboteiros e peixes, é de domingos, que não é informal, 24 horas ela na embaixada. Fazendo o favor de botar no Kinkika. Eu vou cá nem falar como não está no mundo democrático, não dá para expulsar, mas se tem espiões, se tem montruz, se tem gente que está lá, para bater tirar o segredo do Dr. Elder Vaz para a rua, põe tudo na rua. Porque tem que substituir todo mundo, transferência, bocana, tudo, eles trabalham, vou transferir tudo. Gente que está ali na embaixada de Portugal, se está movimentando mais, vou transferir os book. Se vou transferir para Guiné, vai trabalhar lá tudo, tanto faz. Vou transferir, vou partilhar. Na embaixada, todo tipo de gente que está lá, ele faz cabufia, porque lá eu como a boa já se bala. PGCistas está lá. Gente que gosta de oposição, né? Acabou fazendo boa trompinha, telefone, então vou dar na boa.
E noi não tem com goda linda. Agora, caso de doca é lamentável, caso de doca outra fica triste, caso de doca, e é claro que sim, tudo hora buboca na papia, buna denúncia, uma que hora que prendeu, é ba julgou, botou de algo de mal. Mas acha como quem que de cá denúncia não, a bubu tá acusações muito grave, que tem que tomar sempre para a justiça, ou ba e que tem com a paribantou bissau. Leita funciona na Europa, pede para a justiça ali na Europa. Agora, a eurodeputada Ana Gomes para ir tratar. Eurodeputada Doca falar Ana Gomes, a mim fala, para Ana Gomes trata assuntos de Portugal, de racismo, que é capaz de tratar. Ena maltrata no povo na bairros sociais, ena tudo, até mulher que tem na Cabo Verdeana e dado chave para mora português próprio firma como aquilo, cana entrar lá nenhum raça negra, cana entrar para mora naquele bairro social. Ena maltrata negros, eles e racistas para a deputada Ana Gomes, para tomar conta de povo ali na Portugal, falar lá mesmo, falar assuntos de minha país, Guiné-Bissau, a não tratar, não entendi muito bem. Se é sibi, o que é sibi? Para ficar aquela, se é sabedoria. E li, a nós, de nós, não entendi outro. Ela não precisa de mais para colonizar, já foi uma vez. Eles que divino favores, eles que furtaram não coisas na África, eles é português que pode identificar racista que tem. Então, para fazer boa para identificar, e tem gente que não identifica, a mim como se paga identificar. Nem momento, não, já manga de coisas na facinha, acabou de fazer aquilo. Então, como bem consabulo que também naquele sentido para identificar, porque tem manga de postos com cada gosta de olhar, que minha amigos estão cana contente para olhar, a mim está fora de questão. Não me sinto olhar a mim, porque a mim não identificar ninguém. Partilhar. Esse, simplesmente, quando ia a mim, não me se juntar com ninguém. Agora, única coisa que não tenho que fazer, não tenho que parar para nós, gente, talvez também que tem tempo que doca, porque tempo não é com nota própria, que tem tempo que doca. Porque se a gente se para pena tomar só e falar, bom, que é que precisa de nada, 2 milhões, 7 milhões, ali toma, cala a boca. Mas não é como, doca, bona toca, 7 trombetas tudo. Mas acha como dinheiro cana cai com facilidade, porque o pega atrás de DSP, domingos, se o dinheiro coçou. Lembra como poder ali, com 20 anos, o cana lo fila mais. Agora, se o dinheiro coçou, bona tirar só assim à toa. Também dinheiro de praga, dinheiro de filhos seguinte, e não justou rec. Para doca ajudou a comer. Para ajudou a comer. Espero que me fudença. Sincero, não fala boas uma coisa. Esse que alguém que está conseguindo um próprio papel, outra coisas mais que esse que não explica boas. A acusação de doca cada semana ainda bem atacada. E também falei chamado para a justiça. É claro que tem que chamar para a justiça. E tem que chamar para a justiça. Doca, vou me te queixar, você está na Europa. É fácil mal. O que é que eu vou fazer eles? O que é que eu mandei prendeu? Para quem que prendeu? Tempo de arrestar isso falou que tinha prendido, mas é claro que sim, antes de eleição, antes de não acabar passar. Essa coisa trova também ainda, na metal que foi. Eu também pensei, era batoba, ele é mais um bocado. Bucana fala que ele é grupo de Umar, se só corra batoba, mas uma Umaro. Tudo que sei Umaro. Ali uma meti, Iago, Forinha, mel, açúcar, para jogar se político conseguir tudo. Vou mandar vídeo para chegar para bar. Brema Câmara, bari povo. Na bem chamou mais, uma atenção. Vou mandar para ir até bari Vitor Correia. Na Chigantala, Vitor Correia. Vou falar bari povo na controla Guiné. Vou falar bari povo que põe, se me teus bate governo nuno na bianguina bater. Vitor Correia. Vou falar bari povo que não me Sissoko. Vitor Correia. Vou falar no parlamento e bari povo que está lá acusa quem quando falar não que tem porque que falar não que te ganam de tem não. Se tem ela fala não porque bancária de países está lá. Bancária de países está lá. É que está lá para defender. Que vai para ele para defender? Para defender, para levar assuntos de povo, para defender acusações que correspondem à verdade. Mas hoje é cala a boca, líder de bancada está lá, é porque assim como é de um rabo preso. Agora, vou falar para uma Câmara de Deputados de PGC e diz, é claro que Catirellos e como tira. Eu já não como no PGC não vale a pena, porque a cana está preso de alguém, preso domingos para parlamento e para durante 5 anos de Maruvás, domingos ficha. E ficha. É deputados para, e pensa, eu olho como 5 mais 5, 10. Alguém só, para botar parar no país, por quê? É para, e pensa, olha, impossível. Vitor Correia, se bumisti para
futebol de Guiné-Bissau muda. Anta tira nome de Brahma Camara, aboi alguém com mais perturbar, aboi alguém com mais coba de analfabeto Vitor Correia, aboi alguém com mais coba mal, aboi que uma gente de burro, aboi Vitor Correia, aboi pronuncia que tem palavra doce. Você só fala gente burros, acabei a escola, analfabetos, burros, acabei a escola, analfabeto. Abo Vitor Correia sempre bucha uma gente de burros, gosto de com palavra, sabe, eu estou a falar, ba e sabari. Bacana saber nada e que tem a ver com federação. Se tem bacana, tem e na deixa lá. Agora, para você um candidato, Vitor Correia, você sabe lá? Parceiro, não me ouva. Você sente sabura de chupar tanto dinheiro de federação. Por isso, comanda, que o bom misti, manelinho ou outro alguém. Mas agora, a bacana fala, Brema, camarada, que tem mais, que é acusação muito grave, Vitor. E muito grave, que eles conhecem, vão mandar baile, vai tomar muito cuidado com conversas, declarações de Vitor Correia. É muito grave. Vai falar, a boca para o país. A boca não controla o país, né? Momento muito grave. Aquilo é tipo de coisa lá, como é falado. E gente desse pede, pus nessa declaração e está tornando mais e fala. Homem está preparado politicamente e domingo Simões Pereira. Bom, Vitor Correia me se apontou. Por que comanda tanto elogio agora? A boca vai falar com a batem com deixar que ajudar Manelinho para vos poder fazer uma mudança na federação. É comandona tenta baril para eu ter palavrinhas assim. Pode ser o Leão Nacional, não, Leão de Leste, Leão Nacional, Leão Internacional, no Madem, gente que assim Peja, se né, butíssimo, outras histórias que cana corresponde, que cana ajudando, que cana ninguém bucana convence que é coisa brema homem giro, Vitor. Ora, vou chegar num debate, não tem um bom resposta de doa, porque tudo que cuta coba babá de povo e sibe, e tá olha, é tá acompanha. É que surdo não. Aboy alguém com maco, oba mal, aboy alguém com techo mano, nós tudo de burros. Mas agora em casa não tem inteligência estranha. Acabou de falar domingos um político no mundo bem preparado para contar mentira. Aboy bar duro de palha, bar domingos palha, o bar todo. Domingos mais cedo preparado na nunde. Domingos com natice no tribalismo, domingos com natice divisão de raça, bom político, catatice é tipo de coisa. Na bloquear alguém, mas na pero um bocado, ainda cana chama o nome, continua a cobrar mal na bloqueou, não tem nenhum problema com bloquear ninguém, que não está nem aí para isso. Cana perrentinha sino. Domingos, e alguém que vem participar para guinenses. E bem essa semana para fazer esse vídeo que costuma estar fazendo, fala só, se alguém ara, tá pedindo desculpa, e alguém com cangulice orgulho de falar povo muçulmano, que de fulas que não está chamando de fulano, mas controla a África. Não pedimos perdão, porque os gentes continuam assim ainda, não como fulas gentios, não que outro. Então, a voz que está falando como Domingos e um homem bem preparado politicamente, mentira que vou contar. Nada politicamente e mais brema. O que é que mais é a escola? Sim, politicamente experiência bate, né? E tem experiência e convive com PGCistas. Vou para. Acabou a guerra para ver aquilo, vou desprezar gente. A mim costuma já porque está falando com o crioulo, falei eles como a mim come a armuino, me ia caber mama. A minha mãe está falando armuino bobo, mim come a armuino. Agora complexados, encantres aí, que tem raça na Guiné, que se papel se língua, que tem aqui um bocadinho de que sotaque de língua. Orgulho de ser do fula, aquilo que tem que mandar firma. Não firmanta justiça, não firmanta respeito. Respeito tem que existir. Não tem que parar bata coba mal, não tem que parar bata coba raças, porque lá, cada 15 raça, esse papel se língua. Há bons meninos de praça, como civilizados de praça, como caseiro, nunca civilizados. Educação, manciamento na educação de interior, não criado muito bem, não se respeita, por isso com cada coba mal. Mas a voz bota coba, a voz seguinte esquece só coba mal. Por isso, a hora que o Bobinho me se para bem riba atrás, estou de tarde já, impossível. Brema, acusações de Vitor não, elogios de Vitor não. Nunca concorda. Nunca pode falar, todo mundo com a boca manda, a boca controla o país. E grave, gravíssimo. Não can aceitar Vitor. E muito grave. Para falar, não é bem a os, se vamos bater esse governo e na batil, porque ele dá 5 deputados.
Vitor e grave. Muito grave. Se o mister vai, para babari, para pagar, para engodar, para poder, para cá apoiar manelinho, que é outra coisa que tem nada a ver. Agora posso sentar na rede social, buna weki. Esse acabou não. Acabou tocar palmo para Vitor. Acabou tocar palmo, esta tisi, é tenta domingos na tenta pui guerra tribal que consegui e pui que se rabos que tem, né? E pui que se claqueiros e pui que se cachorrinhos pe bata tisi no outra história, me tá falando sempre cachorros, que cachorros ladradores de desse pe, que cachorros claqueiros que tá coba mal. Na rede social tá coba mal, que cachorros de domingos, cachorros de epa, cada me se papia palavras na minha boca não tá sentindo muito pesado, por isso que cada me tirar só outras coisas que modelando na papel de fulas e até através de domingos e também fala fulano e fala que não e bo patrão de Kiko lá que lá que cai inki que lá que pirino som que lá que hidratado e que se bidia que equilíbrio fácil e tem que deixar boas depois tá falar pelo menos para falar boas como para. Mas ele que na papel, e que tem como fugir, e panhado, e que tem, ele que está com a gente. Agora o resto, um cana vai lunho, boa partilha. Nha criou nata da anal, para semana na bem, olhe com o canto de na bem papel fulanta papel muito bem. Um caseiro que outros, como pode falar, e complexadas. Complexados, nem para ter língua, vou fazer boa cabeça branco, boca de crescer branco, nós fazemos tipo que pretos que nunca é que valorizar ali, nunca branco dá valor a preto sempre preto. Na ngana trapazilha na boca, sai último que ngolhei a boca escrevi, ngana trapazilha na boca, zingulil próprio melhor solução. A voz boa. Então, doca. Hora de bem respondeu. E hora que aqui provas vou apresentar. Aqui de Suzy agora do canal desafio tirar. Tudo que você comer de Suzy, pul fora para nobe. Esse que não falou na quarto trombeta. Aqui de Suzy Barbosa, missi pou pul. Acabou mais na tira tudo que aqui de Suzy doca. Se botou na ganha no tempo para ver Suzy está ali, não. Tira. A mim desafio, tira, põe tudo na rua. Tira. Se botar aqui de Suzy, se cá corresponde verdade, não te isso que você é verdade. Tira aqui de Suzy sob fiança. E por quê? Tudo que eu fala, tudo que não indica como, porque tem verdade, nada sobre Suzy. E que eu para a minha na bem, só se eu na verdade que a aquilo ali bem para nós. Não tem problema tem né. Bona ataca, bona coba mal, que tem mal coba na coba, poxa pá. Não, bom grato demais guiné com puro. Por cima na repisa. A comida no hospital, ainda sai quentinho, botar mansir, acabou comer, rota, sinta, falar comida, sabe? Gente, cata burgunho, 47 anos, hospital que chega de dar alimentação. Nunca. Vou botar mansir, Paula, vou ter paciência, vou controlar no hospital, porque gente de peixe, você tá mansir, que ela comer, farta, rota. Ok, na pena gravado. Gente esfaimados. Bom, cada gente pega comer na muro de fome no hospital, gosto de comida, tem botava mansir calabona comer comida, sabe? Esfomeados. Bom, controla o hospital, ninguém que fica doente para quem comer lá. Nenhum só acabou da comida, porque agora que estava aí chamasse para resto de doentes para cabantar. Eu não comer restos de doentes na Forte Borgonha, bom, cada? Não. Mariama, pois, o papel verdade, e tem nome de bar de povo, e na papel de bar de povo, porque bar de povo tá tem pena, e tá pati, e tá fácil, e tá ajuda. Agora, para que ninguém me tisse santagem, para ir botar de coisa que tem nada a ver com o outro, bucana bem bumisti. Ganha. Novo presidente de federação, tem que usar nome de bar. No momento, tudo que comiste, que PGCistas, tem que para turmenta bar de povo, tem que para chatear, tem que para que o Vitor com mata chatear bar de povo. O Vitor com mata, se tá fazendo direitos, coba mal. O teu coba mal dele para manhã uma chateia gente, a boca mata chatear bar de povo. Diz que se não, para buscar coisas, vídeos, tudo, Vitor papui. Como a cura fala que prepara porque baco tem terra, baco tem tudo, baco tem que outro porque tem bom interesse, a bom interesseiro grande. Mo kasi bari paja não, li só cuiara. O kasi bari paja nem bocado.
Bu preferência, se o chegar a bacana, nem aí, mesmo com o manelinho, no caminho, nem a mim, pelo menos se você já dos mandatos e pode ficar fora das coisas de federação e de outro, para outro bem concorre, para outro também ganhar, para não jubilar se contra a história também de federação não muda. E ali que o problema está nele, é que o Barça se consinta para países ser tirado, para o jubilar como a terra tem que cumprido, para o jubilar como a analfabetos da cumpuguine. E assim também federação, sem manelinho, quem bem ganha e sorte de ser uno. Agora, acabou de dizer nenhuma história de como baque, eu tô se me separa, país não para, se eu acabar pedir tudo que é como se na Guiné tem que ser baque, eu tô é muito grave, Vitor, e grave, gravíssimo. A não cana seta nunca é tipo de acusação, a mim que seta e outro cana seta é capaz de não arriba mais que é tema, Vitor Correia, é perigoso, é perigo, é menino perigoso. Perigo na má, perigo botar nele na língua, perigo na língua, linguagem de botar papel, tio. Botar papel, tio, fala patrocínio, que fala aí melhor político, bem preparado, como boca por engana ba de povo, da pele que por engana ba, que fadabo. Uma engana ba, como ora ba, que a gente lá, a federação ba lança a candidatura, lá vou quem que passa, quem que passa, quem que passa, para ficar no outro lado. Ninguém nunca sugere, mas agora, e voto, não vai fazer campanha para ninguém, porque ninguém está pedindo para fazer para a campanha. Agora, quem ganha e sorte de ser uno. Aí o cara bem com agora toma nome de ba que eu tô bata falar não na ba que eu tô com teneguine se me se bate governo nuno umitil canto não já umitil com umar umitil com tudo gente é grave vou partilhar vídeo a minha sai minha mantenhas der mondade na bem mais quem coba mal na bem parecido uno não que tá torna mal mas na bloqueia tudo vou ficar descansado na bloqueia a minha filho de fula neto de pepel neto maliano e simplesmente guinense suma bo Guiné-Bissau guinense suma bo nada bukamami se não ser minha fula minha crioulo limpo minha crioulo agora limpo pensa como e canto anos já não tá para fula macio não tá para também português um bocado mais fazido pensa aí para canto anos fica fora de Guiné assim como que minha crioulo está um bocado pisado não está sentindo próprio como é pisado para malha boss está sentindo pisado para bater descarregar de boss civilizados de praça, com seres gentios, com cobaduros de mal, que têm educação, que têm respeito, que respeitam nem bom de duros. Aliás, é política do ano passado, te ensino, meter verde. É isso que eu falar, bons filhos de impária, bom, mas tem como dizer para bons de impária, é bom. Nada que tem. Isso aqui lá. Fulas, ela não diz que se fala fulas, mandingas, briafadas, nalos, ngobi kuma bos kuda faseja piqueniques na Bruxelas bo kun sajala gela mela kun saja coronavírus ai de que coisa ele comeira vai baixo estradas da ficha fronteiras tudo na ficha bona ficar lá quem có tem trabalho de pires e trabalho para eu ver domingos na tá paga bos aliás que bo folha 4 que lá tudo nada. Eu aqui na cova ali só mas aquilo me se bloquear vou por dentro é aqui me se bloquear nas camas porque assim como é perfil falso bloquear já perfil falso e depois que tem nem cabeça nem orelha e tem só cova mal nas boca o que o cova DSP o cova Paula o cova esse resto de cachorros nada que tempo 5 mais 5, 10, bom dinheiro com uma cobra nem como aqueles que não vai boia postura que não vai manifestação assim é corta boja aqui bolsas de estudo com pobre de beneficiava bom filhos bom cachorros bom amantes casas de luxo ordenado tá cai cada mês tudo na boa nada que sobra lá é como anda boa carga corpo tudo porque boca tá trabalhando é como anda boa carga corpo autocarros para português como tudo autocarros que não vai é na controla a fronteira porque cada autocarro que vem no gente só pretos black só pretos é pretos a voz de Borgonha eu falo para gente ficar em casa para ficar boa em autocarros para vai acaba boa vai com coronavírus boa bem mais com o vírus bona controlado fronteira na ficha bona fica lá não na tapate manda para voyago
Ajuda humanitária, ajuda aos vizinhos. Vizinhos de Madena com sabata manda parte bos de água lá, parte bos comida, porque tudo não acaba. Vamos ficar na quarentena. Não é manda bos bolachinhas do Lidl, porque na bloqueia mais quem na liga angos, na bloqueia pensa 20 e tal pessoas, não deve bloquear, na bloqueia. Tchau, na fala boa suru, boa noite, e tem manhã na bloqueia. Tudo que na jubim pesi, como su coban na bloqueia. Obim com perfil fácil, nem que sempre há nada bloqueia. A mim casta nem aí, nunca tem perda de tempo, nunca depende de boa favores, nunca depende de boa nada. Não problema ali, não povo e não Guiné-Bissau. Em primeiro lugar, e cá ninguém que me se para o governo trabalhar, não paga funcionários na hora, estradas na puro calçadas, água potável na tem, gente na quer dizer, escolas, tudo na compuro, tudo na sadrito, mas bons inimigos de povo, gostaria de nada bonito, por isso que manda, não cana cansa, sensibiliza. O resto, está na mão de Deus, tá bom? Perante esse vídeo, tchau. A mim só me camporta. Na bim mas. Doca su papel de Suzy, na bim pa bo. Mas eu tenho que contar que é que eu tenho de Suzy. Não tem nada. Fica lá assim. O bimbo tormenta, eu digo que mandamba, tormenta tudo. O bem chega na hora, vou ficar só na outra coisa, de histórias lá, bem comprido, de militares, de que outro. Bem na busca, não sei o que eu estou na papel, alguma coisa de Suzy, o bem cabem com nada, especial, nós manequins está linda, uma de se encontrei, ainda tem uma negociação especial, possível, yes. Mas o resto pega leve, tá? Porque acabou para homem, bata com mulheres. Pega muito leve, bata com mulheres, acabou. Nem acabou não prova. Para. Cuidado. Mas quando acaba mulheres, ora que tem problema, ali me ferraz nada bem puro na água na fonte. E nada puro trabalho comunitário, papai. Aquilo aqui nem puro para emberecer, para puro pega a língua. Acabou falar buscar para ali. Se buiar ali mais que isso, ali mas está naquele lado, é na prendil. Para prender ali, mas até ver tipo cariba. Para largar ali, mas faz eu se encontrar o cara para com a gente. Para mara ali, mas para ficar aqui com a bata, para rua exibição. Minha parente, tchau.